Olá a todos, quem está falando é o professor Hércules. Nesta aula, vamos falar a respeito da trigonometria dos números complexos. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos da aula: reconhecer a representação trigonométrica dos números complexos. Transformar um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica. E transformar o número complexo da forma trigonométrica para a forma algébrica, ou seja, o contrário da outra. Representação geométrica dos números complexos, a gente já chegou a ver. Vamos destacar aí o módulo de Z, né, que é esse vetorzinho que está em verde, né? E nós temos aí o nosso número complexo Z, A mais BI, né? O A é a parte real e o B seria a parte imaginária. Na representação geométrica dos números complexos, o segmento que representa o módulo de Z forma com o eixo reais, ou seja, o eixo horizontal, um ângulo θ, denominado argumento do número complexo Z. Então, repare aí que o vetor verde, junto com a horizontal, está formando o ângulo θ. Esse ângulo é chamado de argumento. Vamos ver a representação, então, trigonométrica. Nós vamos utilizar-se da figura. E nessa figura, repare que nós temos aí o nosso triângulo retângulo. Então, vamos rever alguns conceitos trigonométricos. Então, o seno de θ, o seno do ângulo, é o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Repare que o cateto oposto é a parte que está pontilhada, que é a altura do vetor que vale B. Então, vamos substituir o cateto oposto por B, e a hipotenusa é o módulo de Z. Desta forma, nós vamos chegar à conclusão que o nosso B é o módulo de Z vezes o seno de θ. Multiplicando ali cruzado, eu vou ter seno de θ vezes o módulo de Z. Esse é o valor, então, do meu B, conforme já está mostrando na própria figura. Agora, usando o conceito do cosseno, o cosseno é o cateto adjacente, que é o vermelhinho, e a hipotenusa é o vetor que está em verde. Então, o cateto adjacente é o A hipotenusa é o módulo de Z, multiplicando em cruz, então vai ficar 1 vezes Isaac dá A, o A é igual a módulo de Z cosseno θ. Agora nós vamos pegar essas duas informações, o valor do B e do valor do A, nós vamos substituir na forma algébrica, ou seja, que Z é igual a A mais BI. Então, vamos trocar o A pelo módulo de Z vezes cosseno θ e trocarmos o B pelo módulo de Z vezes seno θ. Ok? Reparem que nós temos módulo de Z nos dois. Então, nós vamos pôr em evidência o módulo de Z. Então, ficou módulo de Z, abre parênteses, cosseno θ, mais seria seno θ vezes I. Eu coloquei o I primeiro, tá? Costuma-se primeiro pôr agora o I vezes seno θ. Essa é a representação trigonométrica, é a forma trigonométrica que nós vamos estar utilizando para a gente transformar para a forma trigonométrica. Vamos rever um pouquinho o nosso ciclo trigonométrico, lembrando de alguns dos valores dos arcos notáveis de seno e cosseno. Então, vocês vão precisar desse ciclo trigonométrico, lembrando que o cosseno é a horizontal e o seno é a vertical. Então, vamos agora ver a forma trigonométrica do número complexo. Exemplo, dado o número complexo z igual a 2 menos 2i, determine a sua forma trigonométrica. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o módulo do z, que é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, que a gente já viu em aulas anteriores. Substitui o a por 2 e o b por menos 2, elevando ao quadrado, ambos vão ficar iguais a 4.
raiz quadrada de 8, simplificando, 2 raiz de 2. Agora, usando o conceito do seno, o seno de θ é b dividido pelo módulo do z, o b é menos 2, o módulo do z a gente acabou de calcular. Simplifiquei o 2 com o 2, então ficou menos 1 sobre raiz de 2. E fizemos a racionalização, multiplicamos pela raiz de 2, numerador e denominador. Né? Então ficou o numerador menos raiz de 2 e o denominador seria a raiz quadrada de 4, 2 inteiros. Então o seno θ é menos raiz de 2 sobre 2. Mesma coisa para o cosseno. O cosseno é A módulo, dividido pelo módulo de Z, o A vale 2. Módulo de z, 2 raiz de 2, simplificamos o 2, então ficou 1 dividido por raiz de 2, fizemos novamente a racionalização, e agora o cosseno θ ficou raiz de 2 sobre 2, positivo. Então lembre-se, nós temos o seno negativo, como o seno é eixo vertical, então se ele é negativo ele está embaixo, e o cosseno é horizontal. Então, ele está à direita. Então, está embaixo, está à direita. Então, nós estamos trabalhando com um ângulo que está no quarto quadrante. Então, se você olhar lá no ciclo trigonométrico, você vai ver que o seno, para dar menos raiz de 2 sobre 2, seria os senos dos ângulos ou 225 ou 315. Mas como o cosseno é positivo, então tem que ser 315 graus. Então, o nosso argumento, nosso ângulo θ, 315 graus. Agora eu vou pegar a minha expressão trigonométrica e vamos substituir o módulo de z por 2 raiz de 2 e o argumento por 315 graus. Pronto, essa é a forma trigonométrica do número complexo. Então, 2 raiz de 2, abre parênteses, cosseno de 315 graus, mais i seno de 315 graus. Vamos fazer o contrário agora, transformar o número complexo da forma trigonométrica para a sua forma algébrica. Você vai ver que agora é mais fácil. Então, nós temos um número complexo na forma trigonométrica. Vamos obter o valor do cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 graus é meio, né? Mas como ele está negativo, então é menos meio. E o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. E agora a gente vai fazer a distributiva aí do 4. 4 vezes meio. 4 vezes meio dá 2 inteiros. Então, ficou 2 inteiros negativos. E 4 multiplica i raiz de 3 sobre 2. Eu simplifico o 4 pelo 2, né? Então ficou 2 raiz de 3i. Pronto, está feito a minha forma algébrica, muito mais simples do que escrever na forma trigonométrica. Pessoal, nós chegamos ao final desta aula. Vimos a trigonometria dos números complexos. Procurem fazer os exercícios propostos e participarem dos plantões para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para todos vocês e até breve.